Terceira epístola do apóstolo João, versículo de número 2, diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó meu Senhor, nos colocamos diante de Ti em oração, pedindo a Ti, Pai, mais uma vez que venhas falar conosco. Te clamamos, ó meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Teu povo, Senhor, não ouça nessa noite um discurso de um homem qualquer, mas que nessa noite, ó meu Deus, mais uma vez, nós venhamos ouvir a Sua voz falando conosco. E que tudo, ó meu Deus, que for falado aqui nessa noite, venha, Senhor, de encontro à necessidade de cada um dos Teus servos, para que nós tenhamos as nossas vidas transformadas mediante a Tua palavra, mediante o Teu poder, mediante a Tua graça. Transforma-nos, ó meu Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Podeis assentar. Glórias a Deus. Bom, terceira carta do apóstolo Paulo, do apóstolo João, ele escreve a um presbítero chamado Gaio. Para as pessoas que ainda não conhecem, não têm conhecimento muito bom a respeito disso, o presbítero na igreja primitiva era equivalente a um pastor, ou equivalente a um ancião, a uma pessoa de bastante idade dentro da igreja e que era responsável pela vida espiritual da igreja. E é muito natural que nós vemos aqui o apóstolo João dizendo assim para ele: Amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Ele fala que vai muito bem a alma de Gaio. Por quê? Porque se ele era um homem tido como um presbítero, um pastor da igreja, um líder dentro da igreja, alguém responsável pela vida espiritual da igreja, a vida dele espiritual também tinha que ir bem. Então ele deseja que Gaio, este amado Gaio, este presbítero ou pastor ou ancião da igreja, ele tivesse também então boa saúde. Diferente do que o apóstolo João escreve para Gaio, a mensagem de hoje não é uma mensagem para que você tenha boa saúde física, mas para que você tenha uma boa saúde espiritual. Nessa noite nós vamos trazer uma mensagem que é mais do que uma receita para uma saúde espiritual. Nós precisamos compreender que da mesma forma que nós precisamos ter saúde física, nós precisamos ter saúde espiritual também. Porque da mesma forma que nós temos uma vida social, e essa vida social depende da nossa saúde física, nós também temos uma vida espiritual. E essa vida espiritual depende de como está a nossa saúde espiritual. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Assim como eu faço para mim mesmo, como está a sua saúde espiritual? Nós conseguimos entender que o nosso corpo não vai bem, a nossa saúde física não vai bem, quando temos febre. E quando temos febre, o nosso corpo então ele fica com uma moleza, nós ficamos cabisbaixos, nós ficamos desanimados. Normalmente, esses são os primeiros sintomas de alguém que está com febre. Quando se está resfriado, a pessoa não quer sair da cama. Por quê? Porque ela está com sua saúde debilitada. E quando se está com a vida espiritual abalada? Quando se está com a saúde espiritual frágil, fraca, doente? Quais são os sintomas que nos demonstram
que nós estamos com a saúde espiritual fragilizada? Falta de vontade de assistir a um culto? Está desanimado em casa? Não quer ir para a igreja? Preocupe-se, porque sua saúde espiritual está com febre. Aí então a pessoa até tem força para ir à igreja, mas quando está na igreja, o culto não vai bem. Mas não é que o culto não vai bem. A pessoa não se sente bem no culto. Até porque o culto não está sendo feito para a pessoa. O culto não é feito para mim. Lembre-se, o culto que nós fazemos aqui nunca é para o pastor. Nunca. O culto que se realiza na igreja é para o nosso Senhor. E se para você o culto não está bem, provavelmente a culpa não são das pessoas que estão ao seu redor. Muito provavelmente a culpa é sua mesmo. A sua vida espiritual está fragilizada, está deficiente, a sua vida espiritual está doente e você precisa tratar da sua vida espiritual, da sua saúde espiritual. É interessante como isso acontece demais. E uma vez eu cheguei a corrigir um adolescente na igreja em que eu estava, que na época eu frequentava, e o pastor toda noite, na hora que chegava a vez dele, antes dele pegar e pregar, ele cantava a música: como Zaqueu, eu quero subir. E de repente eu ouço do meu lado um adolescente, não, um junior: de novo essa música! Eu pensei: Senhor, está sendo cantada essa música para adorar ao Senhor ou para alegrar essa criança? E eu me lembro que eu peguei e virei para aquele junior, para aquela menina, e falei para ela: minha linda, você pode estar cansada de ouvir essa música, mas será que o Senhor está? Então canta junto. A nossa vida, o nosso comportamento dentro da igreja reflete exatamente como está a nossa saúde espiritual. E se você quer saber como está a sua saúde espiritual, observe-se a si mesmo. Você é a pessoa mais certa, mais correta para fazer uma avaliação. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus vive em você. E a Bíblia diz que o nosso Deus é o médico dos médicos. E quem é o Espírito Santo de Deus, senão o próprio Deus? Aleluia. E Ele pode te trazer esse diagnóstico. Se há algum problema na sua saúde espiritual, Ele é capacitado para te dizer. Não espere alguém observar e perceber que a sua vida espiritual não está bem. Não espere o pastor da igreja perceber que você não está indo à igreja. Não espere o pastor da igreja observar que você já não está mais prestando atenção ao culto. Não espere que a pessoa que se senta ao seu lado observe que você só está na igreja. Faça uma autoavaliação sempre. Os dentistas dizem que nós precisamos fazer uma consulta pelo menos uma vez por ano. O oftalmologista diz que a cada 2 anos, pelo menos, nós precisamos fazer uma avaliação. Os médicos, em geral, pedem de tempo em tempo que se faça exames. As crianças, quando nascem, de tempo em tempo, os pais têm que levar essa criança no posto de saúde para tomar a vacina, para que então ela se torne imune a determinadas doenças. Não pense que você ou que eu sou melhor do que todo o restante dos crentes que existem no mundo, e que nós
não precisamos de que Deus venha falar aos nossos corações para que a gente venha mudar de atitude. Ele fala ao seu coração. E muitas vezes fica batendo a porta do seu coração para que você venha tratar dessa saúde espiritual sua que está abalada. Mas se você se encontra desta forma, nessa noite nós vamos tratar de alguma forma que você vai poder cuidar dessa sua saúde espiritual. E se você não tem nenhum problema de saúde espiritual, preste atenção do mesmo jeito. Porque se amanhã você se encontrar enfermo espiritualmente, se você estiver com sua vida espiritual abalada, você então vai se lembrar dessa mensagem e vai tratar. Aleluia! Glória a Deus. Nós, como seres humanos, nosso corpo, para ter saúde, o nosso sistema imunológico precisa estar bem. Porque quando nós estamos com o nosso sistema imunológico abalado, o que acontece? Bate um vento frio, pegou uma gripe. Se tomar um sorvete, pega pneumonia. Se passar alguém com conjuntivite, passa longe, já pegou. Por quê? Porque o sistema imunológico da pessoa está frágil, está fragilizado. Hoje existe uma doença que no Brasil nós chamamos de AIDS, que ela ataca justamente o ponto imunológico, o sistema imunológico das pessoas. E ela atacando o sistema imunológico das pessoas, ela não vai matar a pessoa, quem vai matar é uma simples gripe. Por quê? Porque o seu sistema imunológico está abalado, está terrível. Então o que essa pessoa precisa fazer? Viver à base de remédio, já que o seu organismo não consegue mais produzir anticorpos para combater determinadas doenças, porque ela está com o seu sistema imunológico fraco, frágil. Mas para nós termos um sistema imunológico firme, forte, nós precisamos de uma boa alimentação, uma dieta alimentar perfeita. Adquire-se imunidade ou adquire-se condições de se combater algum tipo de doença, principalmente através de uma boa dieta alimentar. Isso é mais do que comum nós ouvirmos os médicos falando que tal regime faz bem, mas é necessário uma boa dieta alimentar. Se a pessoa tem determinado problema, ela tem que tomar tal remédio, mas tem que ter uma boa dieta alimentar. Na sua vida espiritual, na minha vida espiritual, não é diferente. Nós precisamos alimentar o nosso espírito para que então ele tenha saúde. E como que é possível alimentar o nosso espírito? Com o pão da vida. Aleluia! A palavra de Deus, que nos alimenta, que nos dá força, que nos dá vigor para lutarmos todos os dias. Crente que não lê a Bíblia, qualquer vento de doutrina que vem, leva ele embora. Há pouco tempo atrás eu fiquei revoltado, mas eu fiquei revoltado mesmo, porque essas coisas me revoltam. Um membro da igreja adventista do sétimo dia, lembre-se, seita. Por que seita? Porque não crê que Jesus é Deus, porque não dá a ele a devida autoridade, a devida honra que ele merece, que ele tem. Dizem que Jesus ele é o arcanjo Miguel. Essa é só uma das heresias que eles contam. Não existe inferno, tá? Para eles não existe inferno. Não existe. Agora eu só queria saber então por que o Espírito Santo é responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o juízo é para quê? O juízo ou é livrar ou condenar. Se é livrar, vai para o céu. Se é condenar, vai para onde?
homem batendo no peito com alegria, porque ele tinha conseguido convencer um pastor a se converter à religião dele. Eu falei para ele: não, eu sinto muito, mas este homem não era crente. Ele era até um admirador, e foi colocado à frente de uma igreja porque não tinha alguém capaz de fazer isso, ou porque era parente de alguém para poder chegar até tal lugar, porque esse homem não tinha o Espírito Santo. O homem cresceu, regalou os olhos desse tamanho, e falou: como você veio falar um negócio para mim? Eu falei: pois é, vocês dizem isso. Aí eu peguei e contei, falei para ele todos os erros que eles cometem, e falei: não adianta você querer me mandar para qualquer lugar, porque eu não vou não, eu vou para o céu junto com Jesus. Por quê? Porque se deixou levar por esse tipo de doutrina, por esse tipo de vento de doutrina, como o apóstolo Paulo diz, que nós temos que nos fortalecer para não se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Aleluia. Porque não estava embasado na verdade que é a Bíblia. Glória a Deus. Crente que não lê a Bíblia vai ficar doente. Não estou falando doença física, não, estou falando doença espiritual. Crente que não lê a Bíblia vai continuar errando, vai continuar levando uma vida de pecado. Tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia é o alimento que dá força ao Espírito. A Bíblia é o alimento que traz imunidade ao salvo. Se o salvo não está imune, qualquer vento de doutrina vai levá-lo. E infelizmente, ele querendo ou não, o fim é o inferno, e nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Porque ou a pessoa está com Cristo, como o texto que nós lemos na abertura: quem não tem o Filho, não tem o Pai. Se não tem o Filho e não tem o Pai, não tem a salvação. É o texto que nós lemos na abertura de hoje. Se a pessoa não tiver uma alimentação balanceada na palavra de Deus, vai ficar doente espiritualmente. E você quer saber se determinada religião ela é verdadeira ou não? Basta você fazer a seguinte análise: para ela se manter como religião e as suas verdades se manterem como verdades, se está baseado só na Bíblia, ou se ele precisa de um livrinho de apêndice para poder justificar os erros que cometem. Testemunha de Jeová precisa de um livrinho de apêndice para poder justificar os erros que cometem em relação à Bíblia. Os adventistas têm que carregar um livrinho também como apêndice para justificar os erros, para explicar os erros que cometem em relação à Bíblia. Os mormons têm que carregar também os seus livrinhos, porque não tem como justificar um monte de besteiras que ensinam, porque contradizem o que a Bíblia diz. Os católicos se prendem aos livros de tradições da sua igreja para poder justificar os erros que cometem. Não se prendem somente na verdade que é a Bíblia. Qualquer religião que se diz cristã, que para poder se justificar tem que usar um outro livro que não for a Bíblia, é falsa. O apóstolo Paulo diz assim: se vier, mesmo que um anjo trouxer uma outra doutrina, que não for essa que vos ensinamos, seja ela anátema. E nós vemos todas essas religiões fazendo isso, apresentando livros que justificam os seus erros, explicando os seus erros, mostrando de uma outra forma, disfarçando, maquiando, para poder justificar os erros que cometem. O cristianismo, ele é baseado no Evangelho de Jesus Cristo. Se não for baseado no Evangelho de Jesus Cristo, não é cristianismo. Saúde espiritual só se adquire lendo a Bíblia. Quer ler um bom livro? Leia um bom livro, mas entenda que a doutrina verdadeira está aqui. Quando alguém está doente, seja qual for a doença, ela vai ao médico, o médico lhe receita remédio. Quando alguém adquire alguma doença espiritual, existe remédio também. Existe remédio. As pessoas precisam de remédios como, por exemplo, perdão, liberar perdão.
arrependimento, humildade, mudança de atitude, e precisa também tomar doses regulares de muita oração. A vida espiritual não está bem. Lembre-se que se você te guardar a mágoa de alguém, a sua vida espiritual vai mal. Porque Jesus mesmo nos ensina, através da oração que Ele fez sobre a oração do Pai Nosso, que é necessário liberar perdão. Pai, perdoa-nos como nós perdoamos também aqueles que nos devem. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos também os nossos devedores. Como você pode esperar que Deus venha lhe perdoar se você não é capaz de perdoar quem lhe ofendeu? Arrependimento, pecado nós todos cometemos. E isso é uma grande verdade, não tem aquele que diga que não tem pecado. O apóstolo João também, em uma de suas cartas, ele diz assim: aquele que diz que não peca, faz Deus mentiroso. Então todos nós pecamos. Mas se nós pecamos, a nossa vida espiritual, a nossa saúde espiritual está abalada. Arrependimento pode ser o remédio certo para a sua saúde ser restaurada. Humildade. Tem gente que arrota uma santidade que não existe na sua vida. Vive comendo o pecado, mas arrota uma santidade que não existe na sua vida. Mudanças de atitude. Sabe que é errado, então por que faz? Muda. Muda de atitude. Orar. Orar sempre. Sempre. Orar sempre. Quando oramos, nós estamos como que injetado em nossa veia, aleluia, um soro que vem nos trazer energia, que vem combater essas doenças espirituais. Da mesma forma que nós precisamos manter exercício físico em nossa vida para que as nossas juntas estejam funcionando bem, para que a nossa saúde esteja bem, também é necessário nós praticarmos, exercitarmos a nossa fé regularmente para que a nossa saúde espiritual esteja boa. É necessário nós praticarmos as boas obras, porque para praticar as boas obras é que nós existimos. Se nós não praticamos as boas obras, o nosso corpo vai enferrujar. Por mais conhecimento bíblico que você tenha, por mais oração que você faça, se você não colocar em atividade aquilo que você tem na sua vida, aquilo que Deus te deu, você vai enfermar espiritualmente. Você vai ficar doente espiritualmente. Também eu quero alertar sobre um problema que muitas vezes acontece na vida dos crentes. Porque assim, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos um ímpeto muito grande e queremos fazer tudo na obra. Mas a Bíblia nos diz, em Eclesiastes capítulo 9, agora me falha o versículo, diz assim: tudo que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque para onde vais? A sepultura. Não há indústria, não há ciência, nada disso existe mais. Tudo que te vier à mão, façam, mas façam conforme as tuas forças. Não queira abraçar tudo sozinho, porque isso, ao invés de te trazer coisas boas para a vida, vai te adoecer espiritualmente. É preciso ter então, ser moderado, descansar também. aleluia. Concluindo, a receita para uma saúde espiritual é bem simples. Uma dieta saudável na palavra de Deus. Descanso, não querer fazer tudo sozinho. E exercício regular da fé. Se nós seguirmos essa receita, a nossa saúde espiritual e o progresso será evidente. Aleluia. A sua saúde espiritual será clara para todo mundo. Vão enxergar nos seus olhos que você tem saúde espiritual. E é tão interessante que a sua saúde espiritual, ela vai contagiar as pessoas que estão ao redor.
e vai fazer com que você leve a salvação a essas outras pessoas. Não é só você que é beneficiado quando você tem saúde espiritual. As pessoas que te rodeiam também. A tua família é beneficiada quando você tem saúde espiritual. Os teus amigos são beneficiados quando você tem saúde espiritual. Os teus amigos de trabalho são beneficiados quando você tem saúde espiritual. A igreja, como uma instituição religiosa, ela é beneficiada quando você tem saúde espiritual. Cuide da sua saúde espiritual também quanto você cuida da sua saúde física. Também quanto você cuida do seu corpo, cuide também do teu espírito. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.